Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje queria fazer odontologia. Isso nem eu sabia disso, hein? E olha que faz tempo que eu o conheço. Já trabalhou no Ministério Público, é um advogado renomado e é com um imenso prazer que eu recebo aqui Dr. Nerlito Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. Satisfação enorme poder participar um pouco aqui desse canal e principalmente contar histórias, né? Eu acho que essa sociedade que a gente está vivendo hoje é um pouco engessada de alguns aspectos que envolvem família, envolve culturas, envolve sociedade de uma forma geral. Um ambiente como esse, né? A gente contar a história de uma forma não só lúdica, mas também engraçada, digamos assim, eu acho que é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Aqui a gente fala assim, segredos de justiça, mas sem segredos nenhum, hein? É pra gente contar, bater papo mesmo. E já quero saber, que história é essa que você queria ser dentista, é isso? Você queria fazer odonto? Então, a minha trajetória na escola e na academia, digamos assim, ou pré-academia, é bem intrigante, porque a minha família, meus pais, quando vieram para cá, eles vieram sozinhos. Então, eu não tenho aqui no estado, a nossa família, a gente não tem parente nenhum aqui. Eles são de onde? Meus pais são da Bahia, do interior da Bahia. Meu pai é de Cachoeira, minha mãe é de Maracás, bem no interior. Por incrível que pareça, Maracás é uma cidade fria no estado da Bahia. Sério? Eu não conhecia não sabia que Bahia tem cidade fria? E fria, muito fria. E minha mãe, ela tinha essa cultura e esse sangue italiano. E meu pai, um brasileirão, a mãe de origem indígena, meu avô uma pessoa extremamente respeitada na cidade deles, em Cachoeira. E ele serviu a Marinha durante o tempo, foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. E depois que ele deu o tempo dele no serviço militar, ele foi para o Rio de Janeiro. Mas só que minha mãe tem outros irmãos e um deles é casado com o irmão do meu pai. Então é uma história bem intrigante, bem interessante, porque meu pai conheceu a minha mãe por meio da irmã dele. Então meus pais se encontraram apenas 4 vezes antes do casamento. É mesmo? E aí eles voltaram, né? Meu pai terminou o serviço militar, inclusive após a Segunda Guerra Mundial. Foi para o Rio de Janeiro, né? Continuou do Rio de Janeiro. E foi lá buscar minha mãe, casou e foram morar no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro eles vieram para cá, porque encontrou aqui um paraíso. Então foi bem interessante a história deles. E aqui a gente é ilhado, nós somos ilhados aqui no estado do Espírito Santo. E isso, eu nasci aqui no Espírito Santo, meus irmãos nasceram no Rio de Janeiro. E já fazem aí 56 anos que eu estou aqui, minha família, ou seja, meus pais estão aqui, criamos raízes aqui. Meu pai faleceu há menos de um ano atrás, em maio do ano passado, com 98 anos de idade. Nossa, que Mas brigou muito, né? Lutou muito, foi muito guerreiro, porque ele teve um câncer com metástase óssea, e ele assim, ficou 10 anos. Mas não morreu do câncer, né? Ele morreu em razão de uma infecção que ele pegou com 98 anos de idade, então realmente não... Então, assim, ele foi meu grande incentivador, porque na família não tinha ninguém na área de direito. Né? E ninguém na área médica, né? E ninguém na área
de ciência, Da digamos, saúde. da saúde, né? Então, ninguém. Então, ele... lá em casa, a gente foi muito por razões, assim, de amizade. Tá? Muitos amigos fizeram odontologia. Eu tinha amigos que fizeram também odontologia. Você tem irmãos? Eu sou o mais novo. Nós somos em 4 irmãos. Eu sou o mais novo. E aí, o primeiro ano de vestibular, eu não consegui passar, né? Por razões... faltou mais estudo, ou seja, uma série de outras coisas, foi por pouco, mas são as coisas que eu costumo dizer que a mão de Deus ela é muito importante, Sim. Vem sempre muito importante na minha vida. Sim. E com isso, eu no segundo ano que eu fui fazer vestibular, e aí eu saí daqui de Vila Velha, eu estudava aqui, saí daqui de Vila Velha, fui para Vitória para fazer pré-vestibular no Salesiano, e aí, no final do ano, meu pai falou assim, meu filho, você não quer tentar um outro curso? Porque, no fundo, eu sabia que meu pai não queria que eu fizesse odontologia. Ele não queria. A gente começa a pescar, mas depois, né? Mas ele nunca me influenciou em absolutamente nada, nunca deixou nenhuma deixa aí de que, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí, ele falou assim, meu filho, você não quer fazer também? Faça o vestibular para odontologia, mas você não quer fazer o vestibular para direito também? Tenta um curso aqui. E meus 3 irmãos já faziam faculdade, um já estava quase saindo, né, de administração. Os 3 fizeram administração. E eu falei assim, tá bom, pai, eu vou atender aí. E aí eu fiz aqui na UVV, vestibular, passei. Falei assim, olha, eu vou fazer, porque não é isso que eu quero. Enfim, eu comecei a fazer o curso de Direito e realmente, hoje eu não me vejo na área da saúde de jeito nenhum. Nada. Mas minha filha foi para a área de saúde. Para a área da saúde. Então, hoje ela é uma estudante de medicina e isso também não deixa de atender os anseios aí do meu pai. Então, uma história assim, intrigante, né? Que legal. Assim, eu aprendi muita coisa também nesse tempo com o meu pai, né? Meu pai, ele não teve instrução. Meu pai, quando ele foi para o Rio de Janeiro, depois de servir a Marinha, porque ele era da Marinha, ele foi correr atrás de trabalho, né? Ele prestou concursos públicos, um deles foi do IBGE na época, então ele foi funcionário público federal, se aposentou, mas ele tinha algumas regalias, digamos assim, ou alguns privilégios em razão da Segunda Guerra Mundial. Ele se aposentou muito cedo, e aproveitou a aposentadoria, pegou a pastinha dele e foi para a rua trabalhar. E aí ele conheceu o que ele chamava de Eldorado, que foi o Espírito Santo. A primeira vez que ele veio aqui, a convite com um amigo, e daqui ele não saiu mais. E você foi morar fora do país depois de formado em Direito? Quando eu fiz o curso de Direito, eu já entrei sabendo que eu não queria ficar. E aí eu sempre me incomodei muito, né, em ir para fora, fazer entender a cultura de fora do país, estudar um pouco fora. Sempre gostou. Mas veja bem, Carla, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, principalmente para minha filha. Até um certo tempo na minha vida, minha mãe sempre me empurrou para eu estudar. Isso é bem interessante, né? Sempre me empurrou, vai estudar, menino, vai estudar. E a minha faculdade de Direito, isso eu falo com um profundo pesar, né? Eu poderia ter aproveitado muito mais dela, mas infelizmente a maturidade, para uns, ela demora de acontecer. Sim. E isso aconteceu comigo. E eu pude perceber isso depois que eu saí da faculdade,
a grandeza e a importância de você, principalmente, você aprender aquilo que é a base, a estrutura de uma disciplina, de uma matéria, de um curso. Né? E eu tive que ralar muito, correr muito atrás depois da faculdade. Porque quando eu fui para fora, quando eu terminei o curso de Direito, eu já estava um pouco mais maduro em relação a ir para fora. Né? Uhum. Eu queria atuar na área internacional, eu queria uma coisa um pouco mais fora assim, de um contexto. E na época, eu formei em 1993, a gente não tinha internet ainda, ou seja, a gente estava num período bastante incipiente em relação ao que nós vivenciamos hoje. Mas mesmo assim, eu escrevi para várias faculdades na Europa. Eu queria ir para a Europa. E aí eu comecei a namorar com a minha esposa. Né? Então a gente se conheceu, aliás, a gente já se conhecia. Os pais dela já conheciam os meus pais. E a gente se encontrou. Né? A gente não tinha uma amizade, mas a gente se encontrou e nós começamos a namorar. E ela também não tinha terminado a faculdade ainda. Ela fazia arquitetura na UFS na época. E dali a gente começou esse projeto de ir para fora, ela também. Né? Tá. Então, a gente começou a escrever para várias faculdades. Aí foi Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal. E aí uma universidade na Espanha, a Universidade de Salamanca, ela nos acolheu. Né? Primeiro acolheu a minha esposa. Ela se matriculou, depois eu fui para lá. Né? Depois que a gente estava lá, foi o período em que eu pude, aí sim, me matricular. E aí a gente optou por fazer uma especialização na Espanha. Ai, que legal. Então você não foi sozinho também, né? Aí nós nos casamos, né? E aí que bacana. Fomos para a Espanha. Olha, que legal, que legal. E foi um período extremamente rico, porque ali que eu pude perceber que como diz na gíria, o buraco era muito mais embaixo, né? Aí que eu corri atrás mesmo, que eu tive que correr atrás. E aí eu volto um pouquinho, porque a partir dali, aí realmente eu não parei de estudar. A ponto de minha mãe, uma certa época, chegar para mim e falar: meu filho, para de estudar um pouco. E aí eu falei assim: quem diria, hein, mãe? Quem me empurrava lá atrás, falando: vai estudar, menino, vai estudar. E agora a senhora falando isso comigo: para de estudar um pouco, meu filho. E tem alguma história que lhe marcou nessa época que estava estudando na Espanha? São várias histórias que marcam, não só sob o ponto de vista do curso propriamente dito, mas também de vivenciar uma cultura, vivenciar um país completamente diferente da gente, né? E lá, quando nós... E é engraçado você colocar isso, é um país completamente diferente da gente, tal. Embora muita gente acha ainda, né, que tanto Portugal, Espanha, tem muita semelhança, né? Mas quanta coisa é diferente? Aliás, tudo é diferente, né? Até a língua, que você fala: mas é igual, que nada. Não tem nada de igual. A gente se preparou aqui, fez um curso de espanhol para ir, mas quando você chega lá, e a gente ficou numa região chamada Castilha-León, onde eles falam que é o espanhol um pouco mais, não puro, mas um pouco mais histórico, né? Sob o ponto de vista de... Mais original, espanhol raiz. Mas eles falam rápido demais. Então, assim, para você pegar, né, assim, e aí tem as regionalizações, né? E isso para a gente foi bem, assim, muito importante para que a gente pudesse também perceber que não era aquilo, né, que você vivenciou num curso de 6 meses ali de espanhol, né, com um brasileiro que morou no Uruguai, né, mas ele foi extremamente importante para a gente. Claro. Foi muito importante. Mas isso para nós dificultou mais
por conta dessa regionalização. Agora, as histórias são muito ricas, né? De você... No primeiro dia que nós chegamos lá, por exemplo, a gente chegou lá de tardinha, assim, para de noite, fomos para um hotel, né? E aí descansamos um pouco e saímos para comer alguma coisa, né? E Salamanca é uma cidade universitária, então ela quase que dobra a sua população quando começa o início do ano letivo deles, né? E como toda cidade universitária, você encontra de tudo, né? Então você tem experiências de todos os lados, né? E quando nós saímos para comer alguma coisa, né? Porque não era nem para jantar, né? Para comer alguma coisa, nós descemos o hotel e saímos. Quando nós saímos, a primeira coisa que fez foi uma pessoa oferecendo haxixe pra gente. Aí minha esposa falou assim, chegou no hotel depois, eu quero ir embora, e não vou ficar aqui. Eu falei, não tem problema, né? Amanhã a gente arruma as coisas, a gente vai. Isso aqui não tem nada que prenda a gente aqui, né? Mas nada como um dia após o outro, né? E ali nós ficamos, concluímos. Aí eu retornei para lá muitos. Na verdade, a Espanha foi minha segunda casa, né? Ali a gente conheceu um casal, ele espanhol da Força Aérea Espanhola, engenheiro aeronáutico, uma cabeça espetacular, uma cultura muito rica, casado com uma brasileira de Niterói, e eles foram que os nossos pais lá, e até hoje, né, eu chamo ele de pai, de mãe, e até hoje a gente tem uma ligação muito grande de lá a ponto de a gente cuidar das coisas dele. Ela tinha uma loja de produtos brasileiros, a gente cuidou, então no momento em que a gente também cuidou das coisas. Então, assim, histórias, assim, muitas. Fora a faculdade, né? Professores de todos os níveis de cultura, e a gente pensa que só aqui no Brasil também que tem professores que não têm muito compromisso com a universidade, mas lá também tem. Ah, é? Você tem que correr atrás. Isso, olha, se vira, né? Então aqui, ó, se vira, daqui até aqui somos nós aqui, mas dali para frente. E até hoje eles são assim. Os cursos lá na área de direito, por exemplo, não, em geral, né, na universidade. E a universidade é uma universidade muito antiga, historicamente, né? E ela... Hoje a cultura deles também não é passar a mão na cabeça de aluno, não. Eles dão o conteúdo e ali né, a gente tem que se virar, correr atrás. Eles vão dando a diretriz e você pesquisa, né? Inclusive tem assim uma metodologia muito própria em algumas universidades da Espanha, assim. Acho que da Europa como um todo, né? Que você tem que estudar mesmo. Você vai atrás, resolver o problema. Depois ele te ensina quando você tiver a dúvida. Exatamente, né? Exatamente. E aí, quando vocês voltaram, você foi advogar? Foi dar aula? Como é que foi? Na verdade, nesse tempo, a gente cria raízes também na Espanha, né? Então, a minha volta para cá foi uma volta muito... a gente não pensava que a gente ia voltar tão cedo, digamos assim, porque a intenção era continuar lá e a gente avançar um pouco nos estudos, né? Mas só que na época a gente não tinha condições de ficar exclusivamente por conta dos estudos na Espanha, porque é uma vida muito cara, né? A gente sabe que não é fácil, né? E meu pai é uma família de 4 filhos, né? Muito embora todos formados, mas meu pai sempre foi o nosso incentivador em tudo, né? Nos ajudou em absolutamente tudo, né? Tudo que a gente precisou. Então, nós não conseguimos continuar, voltamos, né? Nessa volta, mesmo com raiz lá, porque eu voltei para lá em 2003, 2008, agora 2018, 2019, tudo para estudo, né? E
quando nós voltamos para cá, eu falei assim, bom, tudo bem, vamos voltar. E aí, o que vamos fazer? E aí eu tinha um projeto. Falei assim, olha, até 2000, né, o ano de 2000, eu quero estar dentro da academia, porque meu grande propósito era muito mais estar dentro da academia do que, propriamente dito, em um escritório de advocacia. Entendi. Mas é óbvio que você precisa se qualificar, e nessa qualificação você precisa também se situar no mercado. E aí, quando eu voltei, eu recebi um convite para atuar em uma empresa como advogado. Foi um tempo realmente importante para mim, para eu ver, para eu analisar, né, se realmente era aquilo que eu queria. E logo em seguida eu montei meu escritório de advocacia. Né, eu e mais um sócio. Uma experiência um tanto quanto rica, mas um pouco traumática. Né, que me fez abandonar a advocacia e ficar só com a academia. Né? Foi a época que... E aí em 2000, no final de 2000, aí em 2000 eu já estava na academia já. Eu comecei e já sem o escritório? Não, com o escritório. E aí eu comecei a dar aula na UVV, onde eu formei. Mas foi um período em que eu substituí um professor e eu fazia uma pós-graduação no Rio de Janeiro, uma pós-graduação na área de relações internacionais, porque a especialização que eu fiz na Espanha foi na área de direito internacional, público e privado. E aí eu passava segunda, terça e quarta no Rio de Janeiro e quinta e sexta dando aula aqui na UVV. Mas assim, era muito tumultuado. Claro. E aí, logo em seguida, eu já estava fazendo o curso, a especialização no Rio de Janeiro. Logo em seguida, 6 meses depois, aí eu já tinha terminado. E aí a FDV me convidou para dar aula lá. E de lá eu fiquei quando nós nos conhecemos. Quando nós nos conhecemos. Eu comecei em 2000. Na mesma época. Em 2000. Foi assim, um momento, para mim, extremamente desafiante, porque a FDV estava começando, né? Ela não tinha formado nenhuma turma ainda. Então, eu acho que você também formou a primeira turma lá. Então, nós formamos a primeira turma da FDV. E eu vou lhe falar que a FDV me proporcionou grandes experiências na área da docência. E aí eu quero assim, agradecer e agradeço também a Deus todos os dias por isso, porque nós saímos um pouco do que era o normal de dentro de uma docência na área de direito. Uma visão diferente. Exatamente. Uma visão bem diferente. Nós saímos da caixa, né? Então, aí nós participamos do projeto político-pedagógico, do novo projeto político-pedagógico da FDV. Partimos um pouco para a área não do direito propriamente dito, mas da docência, né? Porque nós não fomos formados para sermos docentes. Exato. Então, isso foi para nós um momento extremamente rico, de você ter experiência de participar de um projeto político-pedagógico de uma faculdade, e hoje com a envergadura que ela tem, e você, em contrapartida, você também sair da sua zona de conforto e você poder estruturar as suas ideias no direito com aquele ambiente multidisciplinar que envolve, né, a parte educacional, né? Rico, né, Nerlito? A gente participava de oficinas, encontros dos docentes mesmo. Era uma produção de docência ali. Era realmente uma experiência única. Exato. E isso, assim, me proporcionou, e deve ter te proporcionado também, ambiente rico de você vivenciar isso e você transmitir isso para os alunos.
E aí é que está a grande sacada, né? Eu, por exemplo, eu era muito preocupado, sou muito preocupado com passar aquilo que melhor você pode oferecer para o aluno, né? E isso foi uma constância. E graças a Deus eu recebi algumas premiações das turmas, né? Eu acho que foram poucas as turmas que eu não obtive uma lembrança ou então uma digamos, não é premiação, né? Mas uma homenagem, né? Uhum. E para mim é um prêmio muito grande, né? Mas uma homenagem, né? Você ser nome de turma, você Claro. enfim, eu acho que é isso que a riqueza está exatamente aí, né? Ou seja, o dever cumprido que você faz. Que bacana. E você foi trabalhar como assessor no Ministério Público? Que deve ter também muita história, né? Não só de aluno, você deve ter colecionado várias histórias. Se você for lá no meu escritório, tem lá as homenagens lá, fotos e tal. Então, isso assim, é bom você olhar todo dia para aquilo ali e saber que realmente aquilo fez parte da sua história e fez com que as suas experiências e aquilo que você proporcionou, né, foi importante para a sua vida. E aí, nessa época, eu conciliava a docência e a advocacia. Eu era muito mais docente, na verdade, do que advogado, né? E aí a minha experiência traumática na advocacia me proporcionou. Eu falei assim, olha, eu queria saber, eu sempre fui muito curioso, né? Eu queria saber como é que é o serviço público, né? Eu sempre tive uma curiosidade. Eu disse, presta concurso público. E eu disse, não, acho que concurso público não, porque eu não tinha assim, muito embora tenha prestado, mas eu não tinha assim tem gente que tem um ideal, né? Vocação, né? De ser juiz, vocação de ser promotor de justiça, né? Ou seja, eu nunca tive assim, eu tenho uma vocação de... Não, minha vocação era ser professor. Né? Então a minha preocupação e meu senso, de mundo, de vida, de cultura era era estar dentro da academia. E aí essa experiência traumática, ela me levou a dizer, não, chega, vamos parar um pouquinho. Eu fui diminuindo a advocacia. Foi quando eu tive um convite de um procurador de justiça. E ele me perguntou, Nerlito, a gente, volta e meia, a gente se encontrava, a gente tinha alguns amigos em comum, volta e meia a gente se encontrava e a gente conversava, né? Eu disse, outro dia, eu me lembro aqui que você me falou que queria ir para o serviço público e tal, a experiência. Eu falei, olha, está surgindo uma vaga na assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Você tem interesse? Eu cheguei para ele, rapaz, eu tenho. Tem sim. Ele falou, tá bom, tudo bem. Aí, uns 2 meses depois, eu recebo um telefonema. Vai lá no Ministério Público, na Procuradoria-Geral, aí vai, no 10º andar, no prédio e tal, onde é o Ministério Público hoje, que o Procurador-Geral está lá, te aguardando. Fui ver quem era o Procurador-Geral, porque na época eu não me lembrava assim, né? E aí quando eu vi, era o Zardini, que era que foi, né, professor junto conosco. Exatamente. Lá na FDV. Passamos um bom tempo juntos lá, né? Mas só que Zardini eu já o conhecia de infância. Porque os pais dele
eram amigos, eram parentes de um grande amigo do meu pai. E eles sempre se encontravam, porque eles jogavam baralho, e tinha uma turma que jogava baralho. E a gente sempre se encontrava nas festas, nas reuniões, e a gente sempre se encontrou, né? E na hora que eu cheguei lá, Zardini, pô, Nerlito, é você? Inclusive, ele já esteve aqui também. É mesmo? Um grande amigo, uma pessoa que também foi muito importante na minha vida. Aprendi no Ministério Público, e aí foi quando eu tive algumas experiências dentro do Ministério Público extremamente ricas. Aquilo é uma escola em todos os níveis, né? Em todos os aspectos. O que mais te marcou lá? Carla, algumas coisas no Ministério Público me marcaram muito, né? Muito. Mas logo que eu entrei lá, eu acho que 1 ou 2 meses depois, aliás, logo que eu entrei veio a Operação Naufrágio. Estava no meio da Operação Naufrágio. Nossa, então você já entrou E participando aí, de operações importantíssimas, né? Aí teve um momento que aconteceu a Marcha da Maconha, lembra? Aquele movimento que teve aqui. Aí Zardini me chamou lá, ele falou assim, Nerlito, eu quero que você prepare para mim uma notificação recomendatória premonitória. Eu falei, o quê? Existe isso? Eu falei, perfeitamente. Perfeitamente. Para quando que vai ser? Eu estou precisando para já, porque a manifestação já está acontecendo. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. E aí você tem que correr atrás, né? Então, é quando você tem um desafio na sua frente, você tem que... né? E aí eu fui, a assessoria de Zardini também, assim, foi uma escola para mim, porque além dos assessores que eram contratados, digamos assim, né? Existem também os promotores de justiça que são assessores. Né? Uhum. E aí, os Zardini tinham 2 promotores de justiça assessores. 2 promotores que também na minha vida foram, assim, muito importantes. Mas muito importantes mesmo. E aí, para mim foi uma experiência também rica, porque além disso, logo em seguida chegou aquela Operação Lee Oswald, lá em Presidente Kennedy. Oh. E essa foi meu maior desafio, digamos assim, dentro do Ministério Público. Por quê? Porque foram 3 meses de atuação direta com a Polícia Federal, né, e o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Tá? Então, as demandas chegavam para... A investigação acontecia, né? As demandas chegavam para a gente, né, com os pedidos, e a gente tinha que preparar todo o ambiente para que, em conjunto, né, o Ministério Público, o Judiciário e a Polícia Federal, eles tomassem as medidas necessárias. Então, e houve aí... isso foi muito, muito falado aqui, noticiado aqui no Estado do Espírito Santo, e foi um desafio para mim, dentro do Ministério Público, muito importante. E aí depois você voltou a advogar, resolveu parar com o Ministério Público. E aí, depois de 7 anos... Você ficou 7 anos? Né? 7 anos no Ministério Público. 7 anos. E aí foi quando, em uma dessas andanças, né, eu encontrei... eu tenho um amigo que é amigo em comum de Luiz Cláudio Alemande. Que também já veio aqui, Dr. Luiz Cláudio Alemande. Não, vou colocar aqui todos os links para vocês. E aí, esse amigo nosso falou assim... Juninho, ele me chama de Juninho. Juninho,
Pô, o Luiz Cláudio tá com um projeto aí, rapaz, e ele queria, pô, tá procurando algumas pessoas aí, e eu falei de você, ele tá querendo te encontrar. Eu falei, pô, ótimo, né? Eu já estava já com já pensamento de sair do Ministério Público, não, acho que já deu o meu tempo e tal. E as mudanças também no Ministério Público, é claro que, como todo órgão público, né, tem seu ambiente político, né? E isso faz parte, né? Isso faz parte da vida, né? Então as peças elas vão trocando, né? Vão sendo trocadas. Né? Eu acho isso extremamente normal, principalmente dentro do ambiente democrático que a gente vivencia, né? Claro. E aí eu pude, e aí quando eu saio do Ministério Público, eu encontro o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, ele vem, todo mundo chama de Elefante, né? Uhum. Mas eu conheço o Luiz Cláudio desde pequeno. Então ele é de ele assim morou em Vila Velha muitos anos. A gente morava mais ou menos perto. A gente jogava bola junto. E a gente foi crescendo junto. E depois que a gente faz faculdade, entramos na faculdade, a gente, né, cada um foi para um lado, né? E agora a gente se encontra e ele falou assim, pô, Nelito, eu tô com um projeto. E me apresentou o projeto. Eu pensei assim, olha, esse projeto aí, completamente fora da caixa. Completamente fora da caixa. Não tem absolutamente nada a ver com essa advocacia que a gente, vamos dizer, a gente vivencia. Né? Uhum. É pensar um pouco diferente. Você... ele me fala, né? Ele gosta muito de conversar. E ele fala do Oceano Azul, né? Me colocou, mas olha, existe um Oceano Azul e a gente precisa, dentro disso aqui, ver, olha, aonde nós queremos ir, para onde nós queremos ir. E ele me apresentou esse projeto, e esse projeto, eu falei assim, olha, se precisar de mim, eu estou dentro. Né? Foi quando, aí ele sai do escritório que ele estava, né? Ele ficou muitos anos, e a gente foi para uma nova fase da vida. Você largar tudo, iniciar um projeto, né? Muito embora a gente tenha experiência, né? Mas é um projeto novo que você não sabe se vai dar certo, né? Mas dentro da advocacia. Mas pensando um pouco fora da caixa, né? Uma advocacia mais boutique, olhos voltados muito mais para o cliente. Mais moderna. Uma administração realmente mais moderna, mais arrojada, né? Com mais responsabilidade, evidentemente, como tudo na vida, mas com uma pegada, digamos assim, muito voltada para um ambiente na qual você entenda o mercado e você haja como uma empresa. Então, hoje nós encaramos o nosso negócio como uma empresa. Claro. E o período da pandemia, nós começamos em 2019, né, vai fazer 5 anos, começamos em 2019 e veio a pandemia. E esse período da pandemia foi, para nós, extremamente importante. Foi quando nós podemos aplicar aquelas ideias que iam fazer a gente ser um pouco diferente daquilo que o mercado, geralmente a gente observa, digamos assim. Não estou falando que o que tem no mercado é errado, simplesmente nós estamos falando fora trabalhando um pouco fora mas a tendência da caixa, né? Algumas mudanças, né? A tendência é Exato. essa, é mudar um pouco. Né? A advocacia mais tradicional, que nós lá, na época que a gente se formou, é totalmente diferente hoje. Mercado hoje extremamente competitivo. Essa garotada que está chegando aí com sangue nos olhos aí, e a gente, se você não se adaptar, se adequar a isso, você fica...
Não, E a fora gente... as novas tecnologias que Exato. não vou nem falar cada ano, a cada 2, 3 meses tem uma coisa nova que se Exato. você não prestar atenção, você está deixando de atender de forma mais ampla o seu cliente ou de forma mais correta, né? Digamos assim, mais efetiva, não correta. E isso é verdade, e a Alemanha costuma chegar para a gente e falar assim, olha, quando você olhar pela janela e ver lá fora que o nosso negócio está correndo muito mais rápido do que aqui dentro, é porque aqui dentro realmente tem alguma coisa que está fora do contexto e a gente precisa nos adequar. E foi isso que aconteceu. No período da pandemia foi um período mais rico que nós tivemos sob o ponto de vista de investimento dentro do nosso negócio, né, do nosso nicho de mercado, né, uma advocacia boutique, ticket médio alto, mas para isso você tem que se adequar. E aí foi quando a gente investiu em planejamento estratégico, em você usar a cultura e a sua experiência, mas de uma forma diferente. Investimos em LGPD, investimos em compliance, coach, enfim. E a gente começa a pensar fora da caixa ao contratar uma empresa que não tem nada a ver com direito para fazer o seu projeto de reestruturação daquilo que estava sendo programado. Então, foi uma empresa que vem da área da engenharia. Tá vendo? Então, a gente começa a ter uma experiência mais diferenciada e uma cultura também adequada àquilo que você está propondo, né? Que bacana. Agora a gente entra num momento de que são umas perguntas, assim, um bate-ponto. Eu falo e você responde o que vem à sua cabeça. Tá? Nunca diga para um advogado. Eu sei. Nunca diga para um professor. Você não sabe. Justiça é? É difícil essa pergunta, principalmente no momento, na sociedade que a gente vive. Mas justiça é fazer a coisa certa. O que mais te irrita num processo? Não julgar. Um livro que marcou a sua vida? Vários livros marcaram a minha vida, mas existem alguns que foram importantes em razão do momento que eu vivenciei. Eu passei alguns momentos difíceis, de incertezas. E um deles, que é Ansiedade, do Augusto Cury, ele foi extremamente importante para mim. Bacana. Nunca comece uma sustentação oral com? Direito nas redes sociais. Um perigo muito grande. Teologia na sua vida. Que eu sei que você fez um mestrado em teologia. Mudou a direção do meu pensamento e principalmente da cultura que eu tinha do direito. E foi extremamente importante porque você sai da área do direito e você vai estudar hermenêutica, exegese, filosofia e determinadas áreas, antropologia, que vai fazer com que você entenda melhor o direito. Coisas que, inclusive, a gente não dá tanto valor lá no início Exato. da faculdade. E aí que deveriam estar lá no final e não no início. Eu não sei se você lembra, na faculdade, na FDV, eu tinha uma disciplina eletiva chamada Direito, Estado e Religião. Sim, exato. Era uma disciplina extremamente competitiva e muito buscada pelos alunos, exatamente porque a gente... Essa é outra visão. Você via outra cultura. E o direito sem religião
você pode ver que eles se encaixam perfeitamente. É direito, filosofia e religião, ou seja, teologia, digamos assim, né? Que legal. Se não fosse advogado, seria? Eu seria... Bom, eu ia fazer gastronomia. Gastronomia? Gastronomia. Então, seu prato preferido? Nossa, eu tenho alguns pratos preferidos. Mas hoje o que eu tenho mais feito é paella, por incrível que pareça. Nossa, deve Você ser está bom. convidada a comer uma paella com a gente. Então. Obrigada. Nelito, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo esse nosso bate-papo, viu? Obrigado, Carla. É sempre uma satisfação a gente, sobretudo num ambiente como esse, né? Agradável. E parabéns aqui pelo seu espaço. Né? Muito tempo que a gente não se encontrava, mas você continua uma figura extremamente carismática. Obrigada, tá? Obrigada. E não mudou nada desde quando nós nos conhecemos. Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui. Que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma entrevista. Até a próxima.